Hoje a gente vai falar sobre tipografia, fonte, todo esse universo que vocês vão ver que é bastante coisa, tá? Vocês sabiam que a fonte tem uma anatomia? Tem a fonte serifada e a fonte sem serifa. O que é a serifa? É essa pontinha, né? Eu aposto que vocês já viram a fonte Times New Roman, que ela tem a serifa. E aí você fica perguntando, pra que tem a serifa? Não é um consenso, mas tem pessoas que acreditam que a serifa para texto corrido, quando você lê um livro, ela tem uma leitura mais fluida. Por quê? Porque ela é mais próxima da nossa ortografia, né? Quando a gente escreve no caderno. Aqui são os outros elementos que tem na anatomia de uma fonte. Vocês mesmos podem criar uma fonte, qualquer pessoa pode criar. É um estudo, por quê? É fácil fazer a fonte? Até é, mas daí vocês vão digitar, o espaçamento entre elas fica menor ou menor, fica truncado. Então, enfim, tem um estudo. Gente, essas duas frases está escrita a mesma coisa. Eu sempre vou te achar. A primeira, o que ela transmite? Uma advocacia, assim, né? Eu sempre vou achar você. Eu sempre vou te encontrar, né? E a segunda? Eu vou te achar e vou te matar, né? É tipo isso. Então, assim, olha como as fontes também demonstram sentimento, né? Mesmo a gente escrevendo a mesma coisa. Então, a gente tem algumas famílias de fontes, né? A primeira que a gente vai falar é a fantasia. Praticamente qualquer desenho que vocês forem assistir, eles vão usar alguma fonte de fantasia. Por que é fonte? É desenhado? Não, porque vocês acham essas fontes na internet. Tem um site que chama Da Fonte, tem todas essas fontes aqui. Vocês podem usar para qualquer projeto. Tem as fontes cursivas, que é a fonte que imita a nossa caligrafia. E também a gente tem as fontes, fonte na verdade não é. Pessoal. O lettering. Alguém já viu aqueles quadrinhos com escrito, várias formas diferentes? Então, aqui eu trouxe dois exemplos de lettering. Olha que interessante, gente. É tudo feito à mão, tá? Então, assim, tem gente que ensina na internet e tal. E fica bem legal. De repente, vocês podem até criar um quadro para colocar em casa. Vou deixar rolando rapidinho. Olha a forma que ela engrossa a fonte, tá vendo? E essa aqui que eu falei na primeira aula sobre os cartazistas. Gente, esse é muito satisfatório de ver. Tem até uns perfis no Instagram que o pessoal trabalha com isso e eles têm milhares de seguidores por fazer isso todo dia. É uma coisa hipnótica, assim, sabe? Acho que é um canetão. É um canetão bem grosso, né? Não parece que tem uma régua na mão dele? Porque isso fica certinho. Várias grossuras, vários. Não, é uma caneta. São várias. Não, sim, mas assim, a caneta ela é meio que deitadinha assim, aí conforme você vai virando ela vai ficando mais grossa. Se ele usar algo fino, ele passa assim, né? Isso, mas tem que saber usar também, porque... Vertical e horizontal, né? Passar vertical fica fino, na horizontal já. Tem que saber usar, porque também Gente, hoje a gente vai começar a falar sobre um pouco do universo de UX Writing. Então eu já vou falar o que significa UX, né? O U é de usuário, user é em inglês, tá? E o X é de experiência. Então, o X designer é um profissional de experiência do usuário. E o que ele faz? Várias coisas. Esse de UX Writing é um nicho dentro de UX, que é o redator, é a pessoa... Por que não é um redator? Porque são microtextos, eu vou mostrar pra vocês. Tem algumas regras dentro do UX Writing que a gente tem que seguir como boa prática, tá? Então, assim, o primeiro,
dar nome à ação. Eu vou explicar isso mais pra frente. Por quê? Aqui a gente tem o mesmo pop-up com as alternativas ali de botão diferentes. A primeira tá sim e não. E a segunda tá voltar e salvar. Por que a gente tem que usar o voltar e salvar? Alguém chuta aqui? Oi? Mais rápido de ler, tipo, a pessoa só precisa ler o título e... Mais intuitivo? Não. Porque será que ela deve ligar lá com a pergunta? Também, mas assim, acessibilidade, gente. Vocês já viram um cego vendo o celular? Se eles verem sim ou não do quê? Entendeu? É salvar ou não salvar? Salvar, voltar. É uma instrução clara. Até porque se você lê um negócio, se é um pop-up muito grande e tem um texto gigante lá, às vezes a pessoa tá tão, não tá prestando muita atenção. Aí vai lá só no botão, salvar, sim ou não? Sim ou não o quê? Entendeu? Aí a pessoa tem que voltar e ler todo o texto. É mais pra deixar mais fluido também, além da acessibilidade. Aqui também é a mesma coisa, né? O primeiro é clique aqui. Todo mundo acha que escreve clique aqui, né? E o segundo é o rastreie seu pedido, que é dar nome à ação, tá? Isso daqui é uma coisa muito interessante. Quem aqui já se frustrou em algum aplicativo quando você tá tentando fazer um cadastro ou finalizar alguma compra e dá aquele erro e ele nem te fala o que aconteceu? Você fala, nossa, mas o que eu tô errando? É eu que digitei alguma coisa de errada? É o sistema que tá errado? Então, quando a gente constrói uma aplicação para a internet, a gente tem que pensar em todos os cenários de erro. A gente tem que ser o pessimista, sabe? Pensar em tudo de ruim que pode acontecer. Pode ficar sem conexão, pode dar pau no servidor, pode a internet da pessoa ficar ruim e ela não conseguir acessar, ou então ela não preencheu alguma coisa direito, ou então erro genérico. Olha só, o que diz o primeiro aviso ali? Erro. Falha ao abrir essa página. Tá, mas o que aconteceu, né? Ali eu trouxe 3 exemplos do Itaú que são de erros contextuais, tá? O primeiro é perdeu a conexão, o segundo é um problema para carregar as informações, então isso quer dizer que o erro é do sistema, né? E importante também é nunca culpar o usuário. Então, se a tela não está funcionando, a culpa é de quem criou a tela, não é do usuário, entendeu? Às vezes tem umas telas que dá a entender, fala assim, parece que aconteceu alguma coisa de errada, e aí você vai ter que digitar tudo de novo. Por quê? Ele vai ter que, além de perder tudo, entendeu? Você tem que assegurar isso, guardar os dados, etc. E o terceiro ali, estamos passando por instabilidade. Mas pode ter muitos outros erros, tá? Olha só. Licença, professora. Pessoal, hoje é sucrilhos com leite. Alguém vai querer? Obrigada. É o sucrilhos do sucesso. Então, pessoal, diminuir o esforço cognitivo. Olha só esses 2 exemplos. Dia 17/10 tem saldão e ofertas. Só que esse 17/10 é amanhã. Por que não colocar amanhã já? Aí, às vezes, eu tô assim, eu tô de férias, eu nem sei que dia que é hoje, nem sei que horas são, acordei 2 da tarde. Que dia é hoje? Também, né? Tem gente que olhar no celular, se me falar que dia é hoje, eu vou olhar no celular e te respondo. Então, é isso, de diminuir o esforço cognitivo. Eu trouxe um exemplo muito legal aqui do Instagram. Essa daqui é das antigas, tá? Eu sou das antigas do Instagram, peguei desde o comecinho. No começo, eles colocavam a passagem de tempo em semanas, por isso que tá em W ali, é weeks em semanas, tá? Em inglês. Aí, depois, eles fizeram uma atualização, esqueça as contas de cabeça, porque, gente, falar em semanas só grávida, né? E até grávida a gente não entende nada. Ele fala, tô de 20 semanas, o que é isso? 5 meses? Tipo, é sério, gente, vira até piada, né? Aí, primeiro eles trocaram por dias, isso há mais de 8 anos, né? E isso também eu trouxe esse exemplo circulado há mais de 8 anos, porque aqui, nesse caso, não fica bom colocar mais de 8 anos. Coloca a data
data certinha. E se eu quiser saber o dia certo que essa matéria foi escrita? Quiser comparar com uma matéria que foi escrita ao mês seguinte, entendeu? Então, quando depende do contexto. Quando é matéria assim, data certinha. Aí eles viram, o Instagram viu que não deu certo esse plano deles de colocar semanas por dias, e aí eles finalmente colocaram por data. Porque assim, também colocar por dias 1080 dias, sabe? Tipo, mas olha só, gente, o tanto de tempo que eles levaram para chegar nessa conclusão aqui. Esses dias nas redes sociais estava circulando o caso de um atleta africano que ele achou que chegou na linha de chegada ao corredor, mas ele parou antes. Aí o espanhol veio e tentava explicar para ele que não tinha ainda acabado a corrida, que era para ele seguir, só que ele não entendia espanhol, aí ele não conseguiu. Então ele foi levando o africano e passou primeiro o africano na linha de chegada, depois ele. Aí eu falei, gente, mas eu estou acompanhando tanto essas Olimpíadas, eu não vi isso. E quando aconteceu isso? Fui pesquisar, é de 2012. Nossa! E circulando como se tivesse acontecido, todo mundo postando aquilo. Mas isso acontece muito, né? Deles puxarem uma coisa antiga pra virar polêmica, né? Sempre acontece esse tipo de coisa. Às vezes a coisa nem é no Brasil, o pessoal fala assim, ai, olha só que absurdo, nem aconteceu aqui, sabe? O pessoal adora um sensacionalismo, né? Gente, tom de voz. Eu trouxe esse exemplo do Ipiranga aqui, grito do Ipiranga. Ai, por quê? Porque as empresas, elas estão, num geral, elas estão se memetizando, assim, sabe? Não sei se vocês perceberam isso. Elas estão usando muito meme, muita linguagem, assim, do povo pra ter mais conexão, né? Só que o que acontece? Tem público que não curte meme. Vocês podem acreditar em mim, tem gente que não gosta de meme. Vocês acreditam nisso? Aí, continuando aqui, ó. Se ele ficar doido, você me avisa, tá? Olha só, aqui o primeiro print aqui de aplicativo, a gente tem o aplicativo da XP Investimentos. Esse aplicativo geralmente é para um pessoal de renda alta, né, que faz investimento, investe na bolsa, tal. Então, a linguagem tem que ser um pouco mais profissional, até para passar mais credibilidade, tá? E eles usam muitos termos que só esse pessoal que investe entende, né? Então, por exemplo, ali, risco baixo. Risco do quê? Mais informações sobre o fundo, né? Referenciado, tem umas siglas ali em cima. E aí quem não entende, tipo, né? Mas é voltado para o público deles, né? Tá falando a língua do público. Aí o segundo aqui já é o app da Caixa Econômica. Pode perceber que ele já tem uma... Nem dá para enxergar, né? Ele já traz uma proposta de pontos, porque todo mundo está familiarizado com pontos, né? É uma coisa mais popular. E também a linguagem. Se vocês verem uma linguagem de fácil assimilação, é para todo mundo, né? De classe A a F, sei lá se tem F. E aí o último, eu trouxe o Enjoei, porque eu falei em umas aulas atrás sobre o Enjoei. Lembra que eles têm uma linguagem engraçadinha e tal? Olha só, sua lojinha cheia de destaque. Ali, eles têm essa linguagem no app todo. Se vocês olharem e verem, vocês vão ver que em todo lugar tá assim. Só que texto engraçadinho tem hora, né, gente? Olha só, vamos supor que esse aqui é o app da Porto Seguro. E aí você tava todo fodido com o seu carro, né, tá todo lá e você precisa ativar o guincho. Gente, você bateu o carro, ai que peninha. E aí colocar um emoji, gente, não faz sentido, entendeu? Então, assim, ainda que a linguagem do seu público seja engraçadinha, tem hora pra fazer isso, tá? Regionalismo. Gente, alguém aqui não é de São Paulo, do estado de São Paulo? Mas você sempre morou aqui? Não, eu nasci no Pará. Então, como que você fala esses alimentos? Como que você chama esses alimentos aqui, ó? Desculpa. Como que você chama essas comidas aqui? Espera, vocês aí tinham de geladinho lá, normal. Geladinho, tá. Mas e o resto?
que? O 2. 2? É tangerina, né? Ah, então você... Ah, tangerina, tá. E o resto? O 3. A gente chamava muito de pão de sal, né? Pão de sal. Pão de sal. Aqui a gente já chama de pão de pão francês. Ou aqui na Baixada tem uma média, né? É, em Santos eles falam média, né? Eu não sei também. Gente, aí eu trouxe ali do lado. Ah, e o 5? Como que era o cara? Ah, é verdade, em Santos que eles falam assim. É verdade. Hã? É, eu chamo de geladinho. Média? Gente, eu não consigo chamar de média pão. Eu acho estranho. É. Gente, esse negócio de média eu não sei de onde sai. Eles são estranhos, né? Tipo, falam tu, aí fala tudo com você, aí depois. Uma bolacha e biscoito. É bolacha e biscoito. É a briga mundial. Gente, a tangerina ali tem gente que chama de bergamota. Quando vocês escutam bergamota, não parece uma pessoa que fala bergamota? Não parece? Tem gente que fala, não sei se eu tô ofendendo. É, o sul que fala. Por isso que a gente zoa o sul, né? Porque não tem como zoar, gente. Ai. É, mexerica. Mexerica é o certo. Mas é. Aí o que eu queria ao trazer esses exemplos aqui? Quando você vai, vamos supor que você faça uma aplicação para um supermercado ou uma vendinha. Não tem problema vocês usarem os termos regionais, tá? Porque o pessoal dali tá acostumado. Mas se você for fazer um extra.com, por exemplo, que é rede nacional, aí você não pode, né, escrever tangerina de mexerica. Entendeu? É, mais ou menos, assim, os três estão certos, não é que tá errado, mas assim, é um termo mais popular, é um termo mais padrão. Você tem que usar... Oi? Mexerica é gíria? Não, tá certo. Mas é que assim, é o mais popular no Brasil inteiro, entendeu? É o mais usado. Então, assim, é isso. Se você for fazer um negócio só pra sua cidade, pra sua região, beleza, pode usar os termos. Mas se for pra todo mundo, aí você tem que mudar algumas coisas. Vocês é o sacolé. É. Sacolé. Eu acho que é carioca, né? É, carioca. Eu morava em falava sacolé. Ai, gente. Sobre o minimalismo, olha só. Precisava dessas duas linhas? É só tirar as linhas, gente. Então, assim, uma boa prática é, depois que você terminar a sua página, dá uma olhada, vê se tem algum termo redundante, porque assim, apesar do usuário né, às vezes parecer meio burro, mas você não duvide da capacidade do usuário, sabe? Se você coloca assim, falta pouco, e o botão tá escrito continuar, não tem aonde errar, sabe? Não precisa colocar uma instrução pro botão que tá falando a mesma coisa. Assim, não é sempre, tá? Então, vamos analisar caso a caso. Aí aqui a gente tem um conceito de rastreabilidade. No caso aqui, tem o mesmo texto, só que de duas formas diferentes, né? O primeiro, ele está destacando as porcentagens, está falando de uma forma mais pontual ali de cada coisa. Ali é um texto corrido praticamente que está destacado também, mas qual que dá mais, qual que é mais fácil de ler? Oi? Quê? Você falando? Gente, linguagem simples. Lembra que eu trouxe o exemplo ali da XP? Por que eles usam uma linguagem que não é simples? Porque o público deles vão entender. Agora, quando a gente faz um aplicativo nível geral, a gente tem que simplificar. Por quê? O seu texto deve ser acessível e
há diferentes níveis de alfabetização, tá? Então, cuidado ao usar palavras em inglês. Por exemplo, nesse exemplo, continuar para checkout. Coloca assim, continuar para finalizar sua compra, sabe? Cuidado ao usar termos em inglês. Tem alguns termos que, beleza, todo mundo já entende, já sabe, né? Por exemplo, deletar. Deletar já foi até apropriado, não foi? Tem até no dicionário. Tem até no dicionário. Então, assim, tem palavras que a gente já brasileirou, né? Então, tudo bem usar. Mas, assim, palavras assim é muito técnica. E aí você tem que evitar. Um exemplo muito legal é esse daqui das bulas. Não sei se vocês já viram como eram as bulas antigas. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só. Não dá pra ver muito bem também. Essa daqui é antes de, deixa eu ver, antes de 2009. Tinha indicações, contraindicações, precauções. Assim, pra gente é fácil até, né? A gente é alfabetizado. Mas e uma pessoa, uma senhorinha lá que nunca estudou, mal sabe ler, assim. Ela sabe ler, mas muito difícil. Ela vai entender precauções. O que é precaução? Não pode assim, tomar, ela vai pensar, pode tomar? Então, assim, pode parecer que é um exemplo muito exagerado, mas não, gente. A gente vive numa bolha, né? A gente tá muito acostumado com pessoas do nosso nível, pessoas que sabem ler e escrever, mas a gente não sabe. A maior parte, inclusive, do Brasil inteiro, não sabe. Então, assim, a gente tem que ser acessível porque remédio, que é uma categoria que tem que ser para todo mundo, tem que ser acessível para todo mundo, entendeu? Aí, o que aconteceu depois de 2019? Eles fizeram assim, ó. Para que esse medicamento é indicado? Como ele funciona? Tá vendo que deixaram mais direto? Ó, o que devo saber antes de utilizar esse medicamento? Que são as precauções lá, as precauções. Então, assim, você entende? Que é uma coisa que, né, deixou mais ali no dia a dia, na linguagem popular. Eu trouxe também no material, esse site, ele tem várias abinhas ali que vocês podem usar. Ele é em inglês, mas é só traduzir no navegador. Tem vários microcopies, né, pra copiar, usar no site. Geralmente essas frases aí são frases que já foram testadas e que são padrão, né, vão passar. Eu trouxe algumas telas de acessibilidade lá do Itaú. Como que funciona? Se não estiver enxergando, eu posso dar um zoom. Como que a gente faz a acessibilidade para o desenvolvedor programar lá? Primeiro, o primeiro botão tem que ser o fechar. Independente se o botão fechar é na esquerda ou na direita, ele tem que ser sempre o primeiro. Aí, a gente faz a leitura sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, é óbvio que o fechar ali vai ser 1, e aí depois a gente segue os itens de baixo, tá? Quando a imagem, obviamente, não vai ser lida, né? A não ser que seja uma imagem crucial, assim, uma imagem que falhe uma imagem que não seja decorativa. For uma imagem informativa, aí a gente tem que colocar um texto de alt. Aí sim a imagem vai ser lida, tá? Mas quando ela é só decorativa ali, a gente coloca deixa eu dar um zoom. A gente coloca um risquinho. Uma buzininha com um risquinho, falando que não é para ser lido. E aí, a gente também tem algumas situações. Beleza, a gente colocou aqui em cima o 1, 2, o 3. Só que o 3 tem um título, tá vendo? Ó, esse simular compra futura é um título. E é um texto. Só que ele tá falando tudo de uma vez só. Por quê? Porque isso é um grupo. Tá? Ele vai falar tudo de uma vez, ele vai falar junto. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que é na prática. Alguém aí já viu como que é um talkback? O
Quem já viu? Levanta a mão. Tá vendo pouca gente. Ó, vou colocar aqui o volume alto. Umidade controle. Esse atalho, volume, que a gente vai ter essas opções. Ajuda e feedback. Ativado. Você viu que o link, Serviço de atalho. o ícone tem a fala, então ele foi lido? Navegar. Serviço de talkback. E é assim, ele vai fazendo assim e ele vai lendo na lista. Imagina só, Selecionar para falar. Ouvir o texto selecionado. ele vai fazendo na lista. Aí, por que ele ia ler primeiro o título daquele bloquinho lá que está agrupado? Por que ele ia ler o título primeiro para depois ele passar para ler o texto de baixo? Se o título não interessou para ele, ele passa e vai para o próximo bloco, entendeu? Essa é a lógica da gente fazer essa divisão. Não selecionado. Botão de opção. Acesso com interruptor. Controlar dispositivo com chave. Serviço de atalho talkback. Permitir. Os 3 segundos. Gente, dá pra ativar isso no celular de vocês pra testar, mas olha, eu recomendo que antes vocês vejam um tutorial pra desativar, porque é um saco pra desativar isso aí, gente, é muito ruim. Uma vez quebrou o tricô a tela do meu, aí, tricô não, ele apagou mesmo, ele ficou muito ruim assim de enxergar. Aí eu ativei, né, pra eu conseguir usar o celular até corrigir. Depois foi um parto de força, consegui desativar. Quando eu achava que tinha desativado, tava a mulher falando comigo de novo. Mas se vocês sabem, né, vale a pena dar uma olhada pra ver como é e tal. Eu já ativei algumas vezes, mas foi difícil de voltar. Vale a pena não. Gente, vocês entenderam essa parte aqui? Porque hoje vai ter um exercício sobre isso. Alguém não entendeu? Olha só. Aí, beleza, a gente coloca os números aqui na lateral, né? E aí, cada número a gente descreve o que deve ser feito, ó. Deve ser identificado como um botão literal, em sua literal, né? O seu texto deve ser fechar, tá? Por que tem azul e vermelho aqui? Azul é texto normal, o vermelho é clicável, tá? Beleza, gente? Vocês estão prontos para fazer exercício? Beleza. Mas não agora, tá? Daqui a pouquinho. Oi? Nunca estamos, né? Mais outro. Não, é tranquilo. Só para vocês verem porque... Por que eu tô passando muita coisa de acessibilidade? Porque hoje está sendo um diferencial no mercado você ter acessibilidade no currículo, né? Inclusive, para banco é obrigatório, não é opcional, né? Como aquilo que eu falei, né? Se é uma aplicação para todo mundo, tem que ser para todo mundo mesmo, entendeu? Ai. Beleza. Essa parte de texto isolado, agora a gente vai para a estrutura do texto, que é a escaneabilidade. Vou pedir para vocês lerem isso daqui. Uma pegadinha de texto. Deu certinho? Todo mundo caiu? Ou alguém não caiu? Não, eu li o primeiro. Eu li o primeiro, por último, que fala que é o Mas a maioria viu o primeiro, o maior. Todo mundo já viu, gente? Posso passar? Ó, com o passar do tempo, a gente foi mudando o nosso padrão de leitura, né? Quando os livros... não sei se vocês estudaram isso já, mas assim, quando os livros ainda nem eram impressos do jeito que é hoje, eles imprimiam em um negócio lá, em um papiro. Então, assim, antes era tão difícil ter acesso a esses textos que todo mundo lia tudo, né? Lia do começo ao fim. E aí foi criado esse padrão de Gutenberg, que é o padrão em Z, que a gente lê o texto daqui para cá, daqui para cá. Aqui tem os pontos, né? O ponto 1, primeira ótica primária, área de repouso, aí vem pro 3, 4 e 5 e vai. Assim.
Aí, recentemente assim, começo dos anos 2010, a gente mudou esse padrão de leitura e mudou para o padrão em F, aqui ó. O que isso significa? Isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que é daqui a pouco. Isso aqui é um site onde a gente consegue capturar o acesso dos usuários e aonde ele mais clicou e onde ele mais passou o mouse. É que hoje em dia são telas. Antes, como era papel, a gente começava a ler aqui, tinha que mudar a página por aqui. Por isso que a finalização da leitura era aqui. Entendeu? Faz sentido, né? Era assim. Até pro nosso próprio padrão de leitura, porque tem uma cultura que lê ao contrário. Assim, né? Sim, você vai na tela assim. Antigamente você tinha aqui e você terminava aqui. Sim. Seu olho corria pra cá. Sim, então, gente, aí tem gente que lê, acompanha a leitura com o mouse, e aí vai fazendo isso aqui. E aí, a gente tem várias ferramentas para isso, tá? A mais usada para web, para sites mesmo, é o Hotjar, mas a gente tem o Firebase e tem muitas outras ferramentas. Tem até o Analytics mesmo, que tem essa ferramenta aqui. A gente chama de heatmap ou mapa de calor, tá? E aí, com esse padrão aqui, olha só o que foi se formando. Tá vendo que o padrão é mais o F, que a gente vê só o começo? Não interessou, a gente vai passando. E aí, piorou. Agora, eu trouxe um exemplo aqui, gente. Tem uma ferramenta, eu acho que quem é gamer raiz mesmo... Aliás, raiz não, isso aqui é muito tecnológico para ser raiz. Para quem é gamer, tem uma ferramenta que chama Eye Tracking, mas a gente usa também para esse tipo de estudo. O que é? Olhar para onde o usuário está vendo. Então, aqui nesse exemplo, olha só, tem ali o título, tem a imagem e o bebê. O ser humano, ele é atraído automaticamente para o rosto. Vocês podem perceber isso em qualquer lugar. Pode ser um rosto de bebê, de uma mulher, de um homem, qualquer rosto. Então, olha só, as pessoas, ao invés de olhar o título, estavam olhando para o rosto do bebê. Aí o que eles viram isso e falaram assim, a solução, vamos fazer o bebê olhando para o texto. Olha só para onde está indo a atenção agora, tá vendo? A área em vermelho é a área onde mais está sendo olhada. Eu vou mostrar como que essa ferramenta é uma pesquisa cara, tá? Hoje em dia, nossa, é bem caro para fazer isso daqui, é coisa de... Só o aparelho custa uns 3.500. Aí tem empresa que tem e tem empresa que contrata, né, alguém para fazer e tal. Olha como é. O pontinho vermelho é a pessoa olhando, tá? É o olho da pessoa. Bizarro, né? E agora, gente, eu falei que foi mais ou menos em meados de 2010, né? Agora tá pior. Por quê? Porque agora ninguém lê mais nada. Agora as pessoas só buscam o título e as imagens. É só isso que elas olham. Aí quando elas se interessam pelo conteúdo do título, aí elas leem bem assim por cima o trecho que tá ali. Então, o que acontece? A gente mudou do padrão Z pro padrão F e agora a gente tem o padrão Layer Cake. O que é isso? Layer camada de bolo, que a gente vai colocando o texto em camada para a pessoa ler, né? Então, boas práticas, né? Hierarquia visual, então a gente deixa o texto em bloquinhos para ela conseguir ler conforme o pessoal está lendo hoje. O chunking é quebrar o texto em elementos pequenos blocos, que é o que eu falei agora. A consistência eu falei nas aulas anteriores, enfim. Gente, olha esse exemplo que legal. Teve uma menina no LinkedIn que ela pegou essa caixa aqui de leite e aí ela transformou isso naquilo. Quebrando as frases, né? Ela inseriu iconografia para facilitar a leitura e também deixou em evidência um título falando do que se trata aquilo.
Vocês viram como é fácil de fazer? E aí, a gente tem a hierarquia textual e a gente pode apresentar de várias formas. Aí você fala assim, hierarquia, então o texto maior é sempre o que mais chama atenção. Nem sempre. Às vezes, o que mais chama atenção é o peso, porque ele tá mais grosso, né? Às vezes é a cor, porque ele tá uma cor mais chamativa, num vermelho. Então pode até ter uma fonte um pouquinho maior, mas se tiver uma vermelho embaixo, você vai acabar lendo, entendeu? Essa é a nossa hierarquia visual. A gente faz esse balanço para ir direcionando o usuário para onde a gente quer que ele leia primeiro. Eu trouxe alguns exemplos aqui de texto corrido. Quando vocês leem um livro, por exemplo, imagina ler um livro inteiro com essa tipografia aqui, ó. Ou essa última. É sério, vocês iam terminar de ler o texto e falar assim, nossa, gente, eu não aguento mais ler isso. Nossa, ela tá feito igualzinha. As mais aceitas, assim... Pode... Ele dá direito superior pra mim, ele fica mais confortável. O de cima. É porque ele tem a serifa, né? Tem gente que fica mais confortável com fonte serifada e tem gente que fica... É verdade. A serifa ajuda muito. Vamos reservar as fontes em caixa alta para títulos. E também tem o espaçamento, que eu falei na outra aula, nem sei o que tá fazendo esse slide aqui. E por fim, gente, os infográficos. Infográfico é a gente, basicamente, reunir as informações e transformar elas em gráficos, como o próprio nome já diz, tá? Então aqui, ó, vivendo como uma pessoa criativa, daí aqui a pessoa contando, ó, 7h30 da manhã, 9, aí as coisas que ela faz, ó. Aqui tem mais alguns exemplos também. E esse aqui mais simplesinho, ó. Tá, aqui tem um passo a passo. E, gente, tem 2 exercícios, vocês podem escolher um, tá? O primeiro é aquela análise de acessibilidade que eu passei. Ou então, montar um infográfico. Tudo bem montar no Canva. Alguém não sabe mexer no Canva?